Olá, eu me chamo Rodenei Vieira, convido todos vocês a curtirem e deixarem seu like neste vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de compartilhar com seus amigos e familiares. A ascensão de Nayib Bukele, o presidente de El Salvador. Líder de El Salvador, se tornou o mais popular da América com sua guerra à criminalidade, que é criticada pelo desrespeito aos direitos humanos e vista como ameaça à democracia. No início de abril, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, usou um de seus meios de comunicação favoritos, o Twitter, para afirmar que, por 2 dias consecutivos, não houve homicídios no país. Em um ano, mais de 65 mil pessoas foram detidas, acusadas de pertencer a gangues ou de colaborar com elas. A polícia não precisa provar nada para prender, basta suspeitar. Organizações de defesa dos direitos humanos afirmam que entre os detidos estão milhares de inocentes e denunciam violações dos direitos humanos e enfraquecimento da democracia e do Estado de Direito. A imprensa relata que os homicídios de fato diminuíram, mas divulgou um pacto entre Bukele e líderes de gangues salvadorenhas e denunciou que o país está pagando um preço alto com a deterioração da democracia e que o remédio pode se mostrar pior que a doença. Pesquisas afirmam que a ampla maioria da população apoia o estado de exceção e que o índice de popularidade de Bukele chega a 80%. Origens de Bukele. Bukele chegou ao poder em El Salvador em junho de 2019. Uma ascensão fulminante fez dele o presidente mais jovem da história do país, eleito com apenas 37 anos. Ele costuma se vestir de uma maneira informal, com calças jeans e jaqueta de couro, mantém a barba bem aparada, usa o cabelo puxado para trás com gel e é percebido como um político da geração milenial, com forte presença nas redes sociais. Bukele é filho de um empresário muçulmano de origem palestina que abriu o primeiro McDonald's de El Salvador e ficou rico com uma fábrica do setor têxtil. Bukele foi dono de uma revenda de motos da marca Yamaha e diretor de uma agência de relações públicas antes de entrar para a política, em 2011, como candidato a prefeito da pequena cidade de Nuevo Cuscatlán pelo partido de esquerda Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional, FMLN. Ele venceu a eleição e, após um mandato como prefeito da pequena cidade, de 2012 a 2015, candidatou-se à prefeitura da capital, São Salvador, cargo que é considerado um trampolim para o comando do país. O trampolim deu resultado. Após apenas um mandato à frente da prefeitura da capital, Bukele foi eleito presidente de El Salvador em 2019, aos 37 anos. Em meio à desilusão dos salvadorenhos com os 2 principais partidos políticos e a incapacidade deles de resolverem o problema da criminalidade. As gangues. El Salvador é o menor país da América Central. De 1980 a 1992 viveu uma brutal guerra civil, que deixou mais de 75 mil mortos, a ampla maioria deles civis, e mais de 9 mil desaparecidos. De um lado estava a guerrilha de esquerda, reunida na FMLN, que mais tarde daria origem ao partido político, e do outro a ditadura militar de direita, apoiada pelos Estados Unidos. O fim da guerra civil e o retorno à democracia não trouxeram benefícios para a maior parte da população salvadorenha. 2 partidos, a Arena, de direita, e a FMLN, de esquerda, dominaram o sistema político e se alternaram no poder. Foram anos marcados pela pobreza, pela violência e pela migração em massa, sobretudo para os Estados Unidos. O principal fenômeno social do pós-guerra são as gangues. As origens delas não estão em El Salvador, mas nos Estados Unidos. As 2 maiores e mais conhecidas, a Mara Salvatrucha 13, MS-13, e a Barrio 18, surgiram em Los Angeles nos anos 1980. Muitos jovens salvadorenhos, recém-chegados à Califórnia depois de fugirem da guerra civil, não encontraram espaço na sociedade americana e se voltaram para o crime. O governo dos Estados Unidos, do presidente democrata Bill Clinton, prendeu e deportou milhares desses jovens. Ao retornarem a El Salvador, os deportados ficaram em liberdade e mantiveram as atividades e rivalidades das gangues.
A gangue chegaram a reunir 70 mil membros e se especializaram em extorquir pequenos comerciantes por meio de impostos. Por causa delas, a taxa de homicídios em El Salvador chegou a ser maior do que durante a Guerra Civil. Em 2015, foi de 105 mortes para 100 mil pessoas. Pacto com as gangues. Bukele, que era prefeito de São Salvador pelo FMLN, foi expulso do partido em 2017. Durante uma reunião, ele teria jogado uma maçã numa colega partidária e a chamado de bruxa. Ele logo criou seu próprio partido, o Novas Ideias, e começou a criticar o sistema partidário dominado por Arena e FMLN como corrupto. O slogan dele de campanha, "Tem dinheiro suficiente se ninguém roubar", também bateu na tecla da corrupção. E Bukele pôde se apoiar na sua imagem de jovem e outsider e numa ampla rede de mídia que ele passará os últimos anos construindo, em especial nas redes sociais Facebook, Twitter e YouTube. Acabou eleito presidente no primeiro turno, com 53% dos votos, em 2019. O portal salvadorenho de jornalismo investigativo El Faro revelou que Bukele começou a negociar secretamente com a gangue MS-13 logo depois que assumiu o governo para diminuir a taxa de homicídio. Mais tarde, o mesmo portal revelou que também houve negociações com as duas facções da Barrio 18, a Revolucionários e a Surenos. Em troca da queda nos homicídios, as organizações criminosas queriam melhorias nas condições para os líderes encarcerados e benefícios para membros em liberdade. Segundo o site, o pacto do governo com o MS-13 durou até o massacre do fim de semana de 25 a 27 de março de 2022, quando 87 pessoas foram assassinadas pela gangue. A maioria delas não tinha qualquer relação com a criminalidade. Líderes da gangue contaram a El Faro que o massacre foi uma resposta à traição do governo de Bukele ao pacto, expressa na detenção de um grupo de membros da MS-13 que era conduzido num veículo do governo acreditando ter uma espécie de salvo-conduto, mas acabou preso. El Faro revelou ainda gravações de um membro do governo negociando com a gangue em nome de Bukele, em meio ao massacre de janeiro, para tentar salvar o pacto. Tudo com a anuência de Bukele, chamado nos áudios de Batman. Os áudios mostram também que o governo libertou um líder da MS-13, conhecido como Croque de Hollywood, que tinha processos judiciais pendentes e um pedido de extradição para os Estados Unidos. Reação ao massacre. Depois do massacre, Bukele ordenou à Assembleia Legislativa que impusesse o regime de exceção. No começo, a implementação das medidas se voltou sobretudo contra a MS-13, mas aos poucos foi sendo ampliada também para as demais gangues. Em um ano, mais de 65 mil pessoas foram presas. Segundo a Human Rights Watch, HRW, dezenas foram mortas em prisões. Há ainda casos de torturas, detenções arbitrárias, restrições de direitos constitucionais, ocultamento de informações oficiais, contratos e compras sem licitação pelo governo. Pelo regime de exceção, mesmo crianças de 12 anos podem ser postas na cadeia. A detenção provisória foi ampliada de 72 horas para 15 dias, e sem direito à defesa. Liberdades fundamentais, como o direito à reunião, o direito à defesa jurídica e a inviolabilidade de correspondências, foram suspensas, assim como a necessidade de autorização judicial para escutas telefônicas. Violações de direitos humanos foram denunciadas e estão documentadas. O regime de exceção colocou inocentes na prisão. Alguns detidos saíram mortos da cadeia. Outros, que conseguiram sair vivos, relataram torturas e mortes. A diretora da ONG Cristosal afirmou que, segundo investigações próprias, apenas 30% dos detidos são de fato membros das gangues e que a ampla maioria são pessoas inocentes. Em paralelo, a propaganda do governo apresenta Bukele como um herói e divulgou imagens de detentos seminus, sentados numa prisão antes de serem enviados para o chamado Centro de Confinamento do Terrorismo, a prisão que o regime construiu, com capacidade para 40 mil pessoas. Inaugurado por Bukele em janeiro, numa área de 23 hectares, é a maior prisão da América.
Obrigado por assistir meu vídeo e até a próxima.